Salve moçada da terceira série, turmas 3A, 3B e 3C. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto moçada? E nessa aula de hoje a gente vai estar dando continuidade com o nosso estudo de corrente elétrica, né, que a gente iniciou na aula passada, certo? A galera que também já viu lá no presencial, na semana passada o pessoal do G1, essa semana vamos estar com o pessoal do G2. E a galera que está só no remoto ainda também continua estudando aí, vendo essas aulas, são principalmente para você, né? Então vamos em frente aqui, moçada. As questões que era para resolver são essas questões aqui da página 88, começando pela questão 1, que fala o seguinte, certo? Um campo elétrico E apontado para a esquerda é aplicado em um fio condutor, como mostra a figura. Tá aqui, ó, o fio, campo elétrico E aqui, ó, indo para a esquerda. Aí na letra A, qual é o sentido da corrente de elétrons no fio, né? Como a gente viu na aula passada, os elétrons, eles vão, que são carga negativa, eles vão contra o sentido do campo, é a corrente real, né? Então, se o campo está para a esquerda, eles vão estar para onde os elétrons? Para a direita, né? Então a resposta aí é para a direita. Na letra B, qual é o sentido da corrente convencional nesse fio? A gente viu também na aula passada que a corrente convencional ela tem o mesmo sentido do campo. Então, se o campo está para a esquerda, a corrente convencional também está para a esquerda, como está falando aqui na resposta. Falou, moçada? Então, a corrente real vai sempre contra o sentido do campo e a corrente convencional vai sempre no mesmo sentido do campo. Falou, moçada? Sem problema, né? Na segunda questão é que ele fala: suponha que seja possível contar o número de elétrons que passam através de uma seção de um condutor, certo? No qual se estabeleceu uma corrente elétrica. Se durante o intervalo de tempo de 10 segundos passaram 2 vezes 10 a 20 elétrons nessa seção, determine, letra A, a quantidade de carga ΔQ em coulombs que corresponde a esse número de elétrons. Carga de elétrons igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Né? Carga de um elétron é isso aqui. Se isso aqui passou disso aqui, essa quantidade de carga, fica saber quantos elétrons passaram, né? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente tem que fazer na letra A usando essa fórmula aqui. A quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga de um elétron, certo? A quantidade de carga é o número de elétrons que estão passando vezes a carga de um elétron. A quantidade de carga que passa, a quantidade de carga vai ser o número de elétrons, que foi 2 vezes 10 a 20, vezes a carga de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Então, aí o que a gente vai ter aí, meus amigos? 2 vezes 1,6, né? Que dá 3,2, vezes 10, aí 20 menos 19 dá 10 elevado a 1, né? Então fica 3,2 vezes 10, que é exatamente 32. 32 o que se é carga? 32 coulombs, certo? Então a carga que passou nesse tempo no fio foi uma carga de 32 coulombs, certo, pessoal? Tá ali a resposta, 32 coulombs. Letra B, a intensidade da corrente em ampere que passa na seção do condutor, né, nesse tempo, desse fio, né? Então vamos ver lá, né, meus amigos? O que acontece? A gente viu na aula passada que intensidade de corrente é carga dividido pelo tempo, né? A intensidade da corrente é carga dividida pelo tempo. Então a gente já viu que a carga foi quanto? 32 coulombs. E o tempo foi quanto? 10 segundos. Aí coloca uma vírgula aqui, fica 3,2 dividido por 1, que dá 3,2, né? Coloca uma vírgula em cima, uma vírgula embaixo, fica 3,2 dividido por 1, que dá 3,2. 3,2 o que essa corrente? 3,2 amperes, né? Não pode esquecer que corrente é dada em amperes. Então tá aí a resposta, 3,2 amperes. Falou, moçada? Terceira questão, a intensidade da corrente que foi estabelecida em um fio metálico é de 400 mA, certo? Sendo que 1 mA é 10 a menos 3 ampere. Supondo que essa corrente foi mantida no fio durante 10 minutos, calcule. Letra A, a quantidade total de carga que passou
através da seção do fio. Então, meus amigos, vamos lá. Poder de carga, né? Olha lá. Pela fórmula, corrente, intensidade é carga dividido pelo tempo. Se eu quero achar a carga, eu passo esse tempo que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Então a gente descobre que carga é corrente vezes o tempo, certo? A corrente foi 400 miliamperes. 400 vezes 10 a menos 3, certo? Aí, meus amigos, eu tenho 10 minutos. Cada minuto são 60 segundos, então eu tenho 10 vezes 60 segundos, certo? Então vamos fazer ajeitando isso aqui. Andando duas casas aqui, eu tenho 4 vezes 10 a menos 1, certo? Porque eu andei casas para a esquerda, então eu somei, certo? Aí 2, né? Menos 3 mais 2, menos 1. E aqui eu tenho 10 vezes 60, que vai dar o quê? 600 ou 6 vezes 10 ao quadrado, certo? Aí o que eu vou ter aqui? 4 vezes 6, 24. Vezes 10 a menos 1 vezes 10 ao quadrado, que daria 10. Porque menos 1 mais 2 dá 1, então fica 10 elevado a 1. E 24 vezes 10 dá quanto, meus amigos? Dá 240. Então 240 o que se é carga? Coulombs, C de coulombs. Então tá aí, ó. A carga foi 240 coulombs, beleza? Ele quer saber agora o número de elétrons que passou através dessa seção, né? Aí, vamos lá para a letra B agora, meus amigos, calcular o número de elétrons que passou pela seção do fio nesse tempo, né? Aí, olha, na letra B, né? Pela fórmula que a gente viu ainda há pouco, carga é número de elétrons vezes a carga de um elétron, né? A carga foi 240 coulombs. O número de elétrons eu quero saber. A carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Então esse 1,6 vezes 10 a menos 19 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. A gente vai ter carga, o número de elétrons igual a 240 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, certo, pessoal? Aí vamos fazer o seguinte aqui. Vou mandar uma casa para a direita. A gente vai ficar com aqui 24 vezes 10, né? E aqui eu vou ter 16 vezes 10 a menos 18, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir 24 por 16, falou? Vamos dividir lá 24 por 16. Dá 1, né? Vezes 16 dá 16. Para 24 sobra 8. Não posso dividir 8 por 16, coloco uma vírgula e coloco um zero. 80 por 16 dá exatamente 5, né? 5 vezes 6, 30. Vai 3, 5 vezes 1, 13 e 1, 8. 80, que sim. Então fica 1,5. 1,5 vezes esse 10 a 10 elevado a 1 dividido por 10 a menos 18, é divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. 1 menos 18 fica 1 mais 18, que vai dar 19. Né? Certo? 1,5. Só um cálculo aqui, pessoal. É, 1,5 vezes 19 elétrons, certo?
Então nós chegamos à conclusão que a carga que passa de elétrons deu 1,5 vezes a 19. Só que tá tendo alguma coisa aqui que eu tô fazendo diferente. Deixa eu ver só uma olhada aqui, moçada. 16, quando eu andei para a direita, eu somei 1 menos. Calma aqui, meu pessoal. Aqui dava menos 19, desculpa lá, tá? Então dava menos 19. Então, menos 19, né? E aí quando eu somei aqui, deu 20. Vai dar 20 aqui. 1,5 vezes a 20. Certo? E é o resultado. Ainda tem alguma coisa que está estranha. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Opa, desculpa lá. Tá bom, era menos 19. Quando eu andei uma casa, ficou menos 20. Desculpa aí. E aí sim, quando eu fiz menos 1 menos 20 vai dar 21. Certo? Aí sim. 1,5 vezes a 21, certo, pessoal? Elétrons. Agora sim. Quase que engatou, mas saiu. Certo? Era 1,6. Quando eu ando uma casa para cá, eu subtraio menos 1 lá em cima. Então, menos 19 com menos 1 ficou menos 20. E aí, 1 menos 20 ficou 1 mais 20, que deu 21. Certo? Então, 1,5 vezes 10 a 21 elétrons é a resposta. Falou, moçada? Vamos em frente. Passando um pouco mais à frente aqui, já mais aqui, a gente já vai começar a falar sobre resistência elétrica. Resistência elétrica na página 92, certo? Aí ele fala aqui o que é resistência elétrica. Resistência elétrica é a capacidade de oposição que um condutor oferece à passagem de corrente elétrica através dele, mesmo quando uma diferença de potencial é aplicada sobre ele. Na figura temos um trecho de um fio condutor AB ligado a uma bateria, que vai estabelecer uma diferença de potencial VAB nas extremidades desse condutor, certo? Tá aqui a figura. Olha lá. Aí quando ele estabeleceu essa corrente, o que acontece? Os elétrons começam a sair, né? Do negativo indo para o positivo. Essa é a corrente real, né, meus amigos? Só que na hora que eles estão passando, alguns elétrons vão batendo nos obstáculos que tem a passagem deles, que são partículas do condutor que estão fixas aqui, né? Aí essas partículas oferecem essa dificuldade para que eles passem. E essa dificuldade é chamada de resistência elétrica, certo? Então, resumindo aqui, ele chega a essa parte da laranja, que é bom copiar, né? Quando uma diferença de potencial VAB é aplicada na extremidade de um condutor, estabelecendo nele uma corrente elétrica I, a resistência desse condutor é dada pela essa relação. Resistência é igual a voltagem aplicada sobre ele dividido pela corrente. Ou seja, essa é a unidade, a resistência. Como a voltagem é dada em volts e a corrente é dada em amperes, 1 volt dividido por 1 ampere é igual a 1 ohm. Ohm é a unidade de resistência. Então, resistência é dada em ohm, esse símbolo aqui, ó, o ohm, certo? Quanto maior for o valor da resistência, maior será a oposição que o condutor oferecerá à passagem da corrente. Então, um bom condutor é aquele que tem resistência pequena, e um mau condutor é aquele que tem resistência grande, certo? Quando tem resistência pequena, deixa passar muitos elétrons, né? Deixa passar muitos elétrons. Quando a resistência é grande, ele não deixa que passe muitos elétrons, certo, pessoal? Beleza? Aí aqui na página seguinte vai ter um exemplo que a gente vai estar resolvendo na próxima aula, falou, moçada? Por hoje a gente vai parando aqui. Não esquentem a cabeça, fiquem com Deus. Só Jesus é o Senhor. Dê uma olhada já nesse exemplo que está na página 93. Na página 93 tem esse exemplo, eu já dei lá uma olhada aí. A gente vai estar resolvendo aí na próxima aula explicando também. Falou? Fiquem com Deus. Um abraço. Só Jesus, Senhor. Valeu, moçada. Não esqueça de deixar um nome e turma no comentário no vídeo para eu saber que tu assistiu.
Um abraço.